Você tem medo ou vergonha de gravar vídeos? Calma, isso é muito comum, mais comum do que você possa imaginar. E se você tem isso, fica aqui nesse vídeo, porque aqui eu vou te ajudar através de 8 dicas a lidar com isso de uma maneira muito mais fortalecedora, virando uma chave aí na sua cabeça. Eu sou hipnoterapeuta e eu trabalho justamente ajudando as pessoas a superarem medos, bloqueios e se conectarem com o seu poder pessoal e com a sua verdadeira essência. Só que além disso, eu também sou proprietário de uma produtora de vídeos e por muito tempo eu mesmo fiz a captação de imagens de inúmeros trabalhos. E sempre eu tive contato com pessoas que tinham pouco ou nenhum contato, intimidade com a câmera. E através de algumas dicas, assim, orientações, pouco a pouco as pessoas foram superando esses medos, essas travas e foram criando intimidade com a câmera, tornando esse um processo natural. E se você seguir essas 8 dicas que eu vou passar aqui para você, isso também pode se tornar natural para você. Então, pega papel e caneta e anota, porque aí vem dica boa. O primeiro passo é a prática. Tudo que você tem a prática de fazer, desenvolve a habilidade, se torna muito mais fácil. Eu quero falar aqui um pouquinho de como a mente funciona para que você possa entender o poder da habilidade e da prática. A nossa mente, 5% dela é a mente consciente, a mente operacional, que realiza as nossas atividades. É a memória de curto prazo, a força de vontade, as pequenas decisões, a racionalização de tudo. Mas 95% da nossa mente é a nossa mente inconsciente. A mente inconsciente tem a nossa programação mental, as nossas crenças limitantes e fortalecedoras, os nossos hábitos e as nossas habilidades. Então, tudo que você começa a fazer, você começa primeiro com a mente consciente e a mente inconsciente termina. Vamos imaginar assim, quando você aprendeu a andar ou quem está iniciando a dirigir. Quando você começa a dirigir, você pensa em cada movimento, você pensa se coloca a primeira marcha, a segunda, para colocar a primeira tem que pisar primeiro na embreagem, depois no acelerador, e você pensa exatamente cada movimento. Só que com o tempo, você vai pegando a prática e quem dirige há muito tempo, não sei se você dirige ou não, você senta no carro e você nem vê que marcha está colocando. Então, quem está dirigindo não é mais a mente consciente, porque você não está tomando as decisões para fazer isso. É a sua mente inconsciente. Um hábito ou uma habilidade é aquilo que você faz de forma usando pouca mente consciente, com pouco nível de consciência ou até mesmo nenhum. Você faz de forma automática. Então, quando você desenvolve, pratica muito isso se torna uma habilidade. E isso sai da sua mente consciente, onde você tem que pensar em cada passo, em cada movimento, e vai para a sua mente inconsciente, se tornando uma habilidade. Então isso acontece de forma natural e fluida. Assim como você respira, assim como você anda, e quem dirige um carro, assim como você dirige um carro. Então pratique. E como que você pode fazer? Você pode iniciar gravando vídeos sobre coisas que você quer falar, sobre você mesmo, sobre algo que aconteceu no dia, ou até mesmo treinando algum vídeo de conteúdo, mas que você não irá postar. Você só grava para você, só para você assistir. E aí você vai vendo se você está falando do jeito que você quer, da forma como você quer, você vai percebendo, você não vai estar com aquele peso de alguém vai ver isso, vão me criticar, o medo de julgamento, Porque só você vai ver. Então grave aí uns 5, 10 vídeos primeiro, se você tem uma trava muito grande para gravar vídeo, grava primeiro você, sem postar para ninguém, não mostra para ninguém. Grava e apaga depois, se você quiser. Assiste para ver o que você pode melhorar, e depois apaga. Então vai tirar aquele peso de gravar o vídeo e você vai gravar com muita naturalidade e fluidez. Depois que você tiver mais íntimo, aí você vai para o jogo de verdade.
O segundo ponto é você falar sobre um assunto que você domina. Então, tem assuntos na sua área de trabalho, no conteúdo que você vai querer gravar, que você tem mais conhecimento, que você chega e fala de uma vez. Você poderia falar para uma pessoa diretamente, assim, por muito, muito tempo, de forma natural, tranquila e fluida, porque às vezes é uma abordagem que você fala todos os dias, atendendo um cliente, esclarecendo uma dúvida, é algo que você sabe profundamente. Então, tem assuntos que são mais complexos, que você vai precisar aprofundar no conhecimento, buscar conhecimentos extras, estudar um pouco sobre esse assunto. Então, o que você faz? Você, no começo, grave primeiro os vídeos que você tem maior domínio, aquilo que você conhece e gosta muito. E aí você vai falar de uma forma muito mais tranquila, natural, com muito mais confiança. Com o tempo que você vai pegando intimidade com a câmera, tudo, e aí você vai se soltando e você pode ir para níveis mais avançados, fazendo temas que exigem um pouco mais de estudo, um pouco mais de complexidade, tá bom? O terceiro ponto importante para você começar a gravar vídeos cada vez com mais facilidade é tirar o foco de você. Geralmente, quando você vai gravar um vídeo, você fica muito preocupado. O que as pessoas vão pensar? Será que eu falei assim? Será que minha roupa tá torta? Será que meu cabelo tá não sei o quê? Será que minha voz é esquisita? Você começa a pensar um monte de coisas. Você tá com o foco muito em você. Tira o foco de você. Coloque o foco na sua mensagem. O que você vai levar de mensagem no seu vídeo? O que isso vai agregar de valor na vida das pessoas? Qual é a transformação que você vai gerar? Foque nisso, é isso que importa. O que vale mesmo é a mensagem que você vai transmitir, a transformação que você vai gerar. Quando você fica com o seu foco naquilo que você vai levar de valor, na mensagem, você vê que isso vai ficar muito mais fluido, porque você está seguindo uma missão, você está seguindo um objetivo claro e definido. Você quer promover alguma transformação em quem vai ver esse vídeo. E foque no objetivo da mensagem. Isso vai aliviar a tensão, tirando o foco de você. O quarto ponto que eu quero falar é sobre autenticidade. Seja autêntico. Eu sei que muitas vezes ao ligar uma câmera, a gente acaba criando um personagem. E às vezes a gente fica um pouco duro demais, fica um pouco formal demais. Mas relaxa, fica tranquilo aí. E conecte-se com a sua essência, com a sua verdade. Se você é mais descontraído, seja descontraído. Se você é mais bem-humorado, piadista, seja bem-humorado, piadista. Se você é mais introspectivo, fale de uma maneira introspectiva. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar para a câmera como quando você está falando com as outras pessoas, de uma forma natural e tranquila. Um ponto importante é você sempre imaginar que lá naquela caixinha preta, seja no celular ou numa câmera, lá naquele olhinho da câmera, né, na lente, tem uma pessoa, tem o olho de uma pessoa. Então, quando você falar, olhe para a câmera, olhe na direção da câmera, como se estivesse olhando no olho de uma pessoa. E eu vou falar aqui um ponto que é bem interessante, porque para algumas pessoas a câmera pode parecer um pouco intimidador, mas você pode fazer algo que é muito legal e ajuda muito você a se soltar. Quando você estiver olhando para a lente da câmera e você estiver transmitindo a sua mensagem, imagine lá uma pessoa. Você pode imaginar um amigo, você pode imaginar um cliente que você tem muita intimidade ou alguém que você queira compartilhar. Imagine a imagem da pessoa e imagine que você está falando para ela. Principalmente se for alguém que você tem mais afinidade. Eu, por exemplo, eu tenho muita tranquilidade em falar com os meus clientes. Eu tenho muita facilidade, isso para mim é confortável e empoderador. Nem todo mundo é dessa forma. Se para você também é assim, imagine um cliente.
Se não, você pode imaginar um parente, um amigo, um familiar, alguma coisa assim, alguém que você tem intimidade e que você iria treinar de gravar esse vídeo e você falando, quer ver como que seria eu falando esse vídeo? E você falaria para a pessoa esse vídeo. Ao imaginar a outra pessoa lá do outro lado da lente, isso vai tornar muito mais natural, porque isso tem que ser como uma conversa, você tem que falar de forma natural, tranquila, espontânea, esquecendo aquele personagem. Não crie um personagem. Conecte-se com a sua verdade. A verdade vende muito mais, ela conecta e ela transforma. Então, esqueça esse negócio de criar um personagem fictício, de se colocar molduras em você que vão te aprisionar. Fique solto, seja você, leve a sua verdade. Algumas pessoas vão gostar de você pelo jeito que você é e algumas não. E tá tudo bem, mas na vida é assim. Muitas pessoas gostam de você e outras não. Mas o importante é que você, quando você transmite a sua verdade, você sustenta isso para a vida toda. Se você cria um personagem, é difícil sustentar essa máscara por muito tempo. Uma hora ela vai cair e uma hora vai ficar pesada. E você não vai gostar mais daquilo que você está fazendo. Então se conecte com a sua verdade e quem tiver que se aproximar de você vai ser de uma maneira muito mais autêntica, muito mais poderosa, tá bom? Outra coisa importante é lembrar que erros fazem parte da vida. Então, se teve um barulhinho ali, se você deu uma engasgadinha assim, né? Não tem problema, se você quiser você pode editar, mas você pode deixar isso. Se você dá uma ajeitada aqui assim, enquanto está falando, se comporte como você faz. E se caísse, por exemplo, aqui não é um ambiente aberto, mas se fosse aberto caísse uma folha aqui, tá tudo bem, erros acontecem. Você às vezes esquece uma palavra e você fala, aquilo, lembrei. É natural, seja natural. É assim que a vida é. Aqui não tem que ser algo fictício. Isso não é um show, um espetáculo. É você se comunicando como uma conversa. Imagine que isso é uma conversa. E se na conversa houver erros, você der uma engasgadinha, você esquecer de uma palavra, tá tudo bem. Erros são parte da vida, né? Os erros fazem parte da vida, tá bom? Então relaxa. Agora, o quinto ponto é procure não fazer textos muito longos. Eu sei que você pode fazer um script e utilizar o teleprompter, mas tudo que eu estou falando aqui é sem o uso do teleprompter. Você pode até adaptar as coisas que eu estou fazendo aqui e utilizar um teleprompter, mas a ideia é que você treine pelo menos parte do seu conteúdo sem o uso do teleprompter, porque isso vai te dar mais confiança no processo. E quando você ainda assim precisar usar o teleprompter, você vai usar com mais confiança. Então não crie scripts muito engessados, faça tópicos de coisas importantes. Principalmente como você vai começar com assuntos que você domina, só lista aquilo que você não quer esquecer. E aí você lê o tópico e aqui. Eu, por exemplo, eu tenho aqui a minha listinha que eu fiz, né? Então eu fiz aqui os pontos, as 8 dicas que eu queria dar aqui. E aí eu vou lendo essas dicas e vou passando aqui para você, vou falando de forma natural e vou improvisando, porque é um assunto que eu domino, conheço, tenho tranquilidade. Então comece com assuntos que você domina e coloque os tópicos para você não esquecer nenhum detalhe. Porque às vezes você esquece, aí você acabou de gravar o vídeo e você fala, nossa, eu esqueci de falar tal coisa. Então você planeja esse vídeo com antecedência e vai anotando aquilo que você quer falar. Quando você estiver gravando, você vai pegando os tópicos aqui e vai discorrendo sobre cada um deles. Isso emenda com o sexto ponto, né? O sexto ponto, que é use edição. Nós temos uma ferramenta maravilhosa aqui que está cada vez mais acessível a todos, né? Então hoje qualquer pessoa no seu celular consegue editar vídeos de maneira profissional e fica muito bom. E aí, por exemplo, se você erra falando uma frase, eu costumo repetir as 2 palavras anteriores para dar uma sequência, assim, né? Ou quando eu teve uma pausa. Então, por exemplo, esse é o poder da edição. Você pode corrigir seus
seus vídeos e ajustá-lo da melhor maneira possível. Então vamos dizer que eu desse uma errada, esse é o poder da edição, você pode, travei, né? Quando eu fosse regravar, eu iria voltar lá do ponto inicial. Esse é o poder da edição, você pode ajustar seus vídeos e tal, e aí você faz assim. Então você continua das duas palavras para frente. Então use da edição, porque isso vai te trazer tranquilidade de você fazer os ajustes necessários e vai tirar o peso de ter que acertar de primeira. Se errou, repete, repete e repete, tá? Mas sem neura, hein? Sem neura. Você repete, quando você sentir que já tá legal, avança, não fica nessa de buscar uma perfeição que não existe. Agora o 7º ponto, que é muito importante: vergonha não paga a conta. Tá? Não tenha vergonha. É parte do seu processo você levar as suas informações para as mídias sociais, para um veículo de comunicação, gravar seus vídeos ou um curso. É parte do seu trabalho e da sua missão. Então, se concentra na transformação que você leva através da sua mensagem. E entenda a importância, entenda o quanto isso é importante e estratégico para o seu negócio, o quanto isso vai gerar de valor para o seu negócio. E se concentre nisso, no poder da sua mensagem, no poder da sua transformação e o quanto isso é importante para o seu negócio. Quem critica, quem fizer piadinha, virou blogueiro, faz piadinha, é porque na verdade ele gostaria de estar fazendo vídeos para o negócio dele e não está fazendo. Nos dias de hoje é fundamental e estratégico você trabalhar o seu negócio nas redes sociais e colocar a sua imagem. Então é fundamental para o sucesso do seu negócio gravar vídeos. Quem não está gravando vídeo não está atendendo às exigências do mercado. O profissionalismo do seu negócio exige que você grave os vídeos. Então isso é parte estratégica do seu negócio. Então você está sendo um profissional mais completo, está superando os seus desafios, está fazendo o que é preciso. Quem critica é porque queria fazer e não faz. Ninguém que estiver acima de você, que estiver gravando vídeos com qualidade, mandando muito bem nas redes sociais, vai te criticar. Só vai te criticar aqueles que estiver abaixo de você. Pense nisso. E agora a 8ª dica, o 8º ponto que vai te ajudar a trabalhar, gravar vídeos com muito mais tranquilidade e confiança é: lembre-se, isso é um aperfeiçoamento constante. Eu, quando vejo meus vídeos lá do passado, eu falo, meu Deus, eu vejo um monte de coisa. E às vezes eu gravo vídeo e publico porque deu time, deu tempo, é esse o prazo, não ficou exatamente como eu queria, mas lembre-se, o próximo você melhora. Não busque a perfeição, ficar gravando até chegar num nível de perfeição máxima. Isso não existe. Você vai aperfeiçoando no processo, a cada vez vai ficar melhor. E só vai ficar melhor se você publicar, colocar lá, ir aperfeiçoando, com a prática, né? Lembra? Então, você só vai melhorar fazendo. Então, não busque a perfeição ideal. Lembre-se sempre, esse é um processo de aperfeiçoamento constante. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a destravar esse bloqueio e você agora mesmo inicie a gravação do seu vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe aqui o seu comentário falando, conte a sua história, do que você superou, qual era o seu maior desafio, me conta aqui o que mais te bloqueia e se você vai superar isso. E me acompanhe nos próximos vídeos, que eu sempre estou ajudando as pessoas a superarem seus bloqueios, se conectarem com a sua verdade, trazer sua voz para o mundo e viver o seu potencial máximo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!